E atitude é rock. O mundo gira, a música evolui, mas tem coisas que não mudam jamais. A vontade de ser livre, de pensar diferente, de tocar mais alto. A Difusora não segue modinha, não pede licença. Aqui, o som tem história, tem suor, tem guitarra. Tem letra que faz pensar e refrão que explode. Isso não é nostalgia, é identidade, é atitude. E de atitude, a gente entende. Difusora, a sua rádio rock. Difusora. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Conectado há 10 anos com você aqui pelo Grupo Tati de Comunicação, na tela da TH+ TV. Obrigado pela sua audiência, você de Ribeirão e também de toda a nossa região. Obrigado também aos nossos amigos patrocinadores, a Prever Campos Elíseos, Grupo Uniprev Prever. Respeito, carinho, atenção e dedicação para todo mundo. Trisales, tecnologia e transformação digital. Quer transformar de verdade a sua empresa para o digital? Procure e consulte trisales.com.br. Também o Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto. 5 comerciários valorizando e defendendo os direitos dos comerciários desde 1936. Tenho 2 amigos aqui queridos, vamos falar sobre os Legendários, um novo nível de amor, honra e unidade. Estou recebendo aqui o Eric Cabral, diretor do Legendários de Ribeirão Preto. Prazer, pastor Eric. Prazer, bom dia, Caparelli. Bom dia, prazer em te receber. E também o Silvio Lacerda, líder fundador do Legendários de Ribeirão Preto. Bom Prazer, dia, Silvio. César, bom dia aí você que acompanha a TV Tati, alegria, prazer estar aqui com você. Prazer é Tenho todo certeza nosso. Que vai ser um bate-papo muito legal. Nós já tivemos um bate-papo na rádio, foi muito bom, por isso resolvi convidá-los até para que as pessoas conheçam um pouco mais, além, né, do que já conhecem o trabalho de vocês. Conta um pouquinho para os nossos telespectadores e internautas como é que surgiu o Legendários, qual a finalidade? Legendários é o maior movimento de homens cristãos do planeta, do mundo, e ele surgiu na Guatemala em 2015, em 2017 ele chega no Brasil, 2022 eu e mais outros 3 amigos decidimos saber o que era esse movimento de homens, por que estava impactando tantos empresários, por que estava explodindo já, ainda num conceito assim embrionário, né? Mas o que estava acontecendo? E um amigo que foi falou, cara, você tem que participar desse projeto dos Legendários, desses caras de laranja aí, que a chapa é quente lá. Caras de laranja? Vocês se denominam Os assim? homens de laranja, os irmãos de montanha. E eu falei, cara, vou lá, já que você tá falando. Ele falou, cara, tem a sua cara, tem o seu jeito, vai lá, você vai se identificar muito. E foi exatamente isso que aconteceu. E a gente voltou tão impactado com o que a gente viu lá, do que a gente vivenciou. E falou, cara, vamos fazer isso em Ribeirão. E aí começou a ideia da gente ter a pista aqui. O Eric, qual o objetivo, né, de vocês, dessa reunião, dessa união de homens, dessa força? O objetivo é fortalecer homens, né? Uma coisa que é interessante citar que assim, o movimento ele iniciou justamente por uma indignação, né, diante a uma resposta, né, que o fundador Chap Putz, né, ele recebeu de uma moça no aeroporto que foi... Ele perguntou para a mulher, né, qual era a necessidade dela ter um homem na vida dela. Ela disse que ela não tinha necessidade alguma de ter um homem. Eu nem lembrava dessa história. Como é que é? Ela disse isso. Ela disse que ela não tinha necessidade nenhuma de um homem na vida dela, né? Que o homem hoje ele só tem a necessidade para a reprodução, né? E diante dessa indignação ele levou tapa ali na cara, né? 70 homens para a montanha em busca de uma resposta, né? Então o Legendários ele tem ele nasceu dessa indignação, né? Então hoje o homem, ele, em linhas gerais, ele está em declínio, né? Em declínio, ele está em dívida com a sociedade, né? Então o Legendário ele nasceu dessa necessidade aí que nós estamos buscando essa restauração, né? Buscando o nosso reposicionamento na sociedade como homens, né, que assumem as suas responsabilidades. Ou seja, certo ou errado, essa mulher também estava indignada, né? Com certeza, Sim. Essa frase dela era fruto de uma frustração, Sim. de um trauma, de uma situação que ela devia estar vivendo. Sim. E ela fala, não preciso de um homem para me sustentar, para me proteger, para me guardar. O homem, na verdade,
eu preciso dele talvez para Qual reprocriar. foi né? a falha? Foi do homem? Foi da mulher? Foi de ambos? A gente não. Não, eu não tô dizendo nesse caso. Nada caso. Normalmente ou geralmente a falha é de ambos, é do homem, é da mulher? Não dá para identificar nesse caso? Olha, eu vou te falar o que eu acredito, tá? Pode ser que tenha outros pensamentos, mas eu acho que por uma acomodação acaba sendo do homem, porque às vezes nós temos uma tendência de se acomodar, né? Então acaba que às vezes nós batemos de frente, às vezes com as mulheres são muito fortes, né? As mulheres, elas são realmente muito fortes, a gente bate de frente, a gente não encontra aquela pedra dura, né? Mas a gente precisa, na verdade, como homens, de uma sabedoria de como nos posicionar, porque assim, sempre o homem, ele erra nos extremos, ou ele é muito duro, ou então ele acaba sendo emasculado, Omisso, né? Omisso, né? E aí, por tentativas, não dá certo, ele tenta se posicionar, no entanto, chega um momento que ele se exime, né? Ele se torna alguém omisso. Então, eu acho que o homem, ele perdeu um pouco essa pujança, né? Essa liderança dentro da sua casa, né? Dentro da sociedade. Então, desde um papel de bala que você passa na rua, você pula ele, né? Desde de uma situação que você fala, isso aqui não é minha responsabilidade. E nós, como homens, nós queremos restaurar essa responsabilidade do homem, não só em casa, Ótimo. mas também na sociedade. Ótimo. É claro que o relacionamento de uma família ou de um casal, de marido e mulher, é a responsabilidade de duas pessoas. Sim. Não é uma pessoa só. Óbvio. Né? Aqui você não... Quando a gente está falando sobre homens, a gente não está tirando a corresponsabilidade ou a responsabilidade da mulher, porque a aliança é feita por duas pessoas que querem, que têm o mesmo objetivo de construir algo junto, de família, de filho, de posteridade e tal. O diálogo, né? O diálogo é importante. Claro, entre o então casal, assim, a gente trata muito com homens. E às vezes, em muitos casos, o homem, ele eventualmente errou e fez algumas coisas e tal, e aí ele volta para tentar restaurar, mas a mulher não quer mais restaurar, né? Ela se frustrou, né? Então assim, e eventualmente às vezes não é possível restaurar, porque se a pessoa não quer, não dá para você forçar a pessoa a querer, não dá para você forçar a pessoa a amar, não dá para você, né? Então é uma responsabilidade de dois. No entanto, então primeiro eu quero deixar aqui, é responsabilidade de ambos. No entanto, o movimento é um movimento cristão. Então nós baseamos todos os nossos princípios e valores na Bíblia, né? Então, há algo muito importante que quando Deus fez o homem e a mulher, quem errou foi a mulher. Quem comeu lá foi a mulher. Quem convenceu o homem de comer, esquece o que é o comer, se tem a fruta, qual fruta que era, se isso é tipológico, alegórico, metafórico e tal, mas houve um erro, quem errou foi a mulher, quem convenceu o homem a errar foi a mulher, mas quando Deus veio acertar as contas, Deus perguntou, Adão, onde estás? Por quê? Porque Deus queria falar com o líder, queria falar com o cabeça, queria falar com o responsável. Então, eu acredito que é possível que um casamento possa ser destruído por conta de uma mulher. Mas no final das contas, o líder, o capitão daquela embarcação era o homem. Pra deixar a reflexão aí. Forte. Reticências. Pensemos. O que significa honra para vocês? Né? A gente está falando ali de amor, honra e unidade. O que significa, no caso, honra para o Legendários? Para nós, honra na verdade, não é só honra, é um novo nível, né? De honra. O nosso grito... Talvez já existe alguma medida, né? Todos nós, né, acho que temos esse comportamento de honrar, só que nós, às vezes, acostumamos com aquele nível raso de honra. Então, nós, nos Legendários, nós queremos viver um novo nível de honra. Então, honra para nós é você honrar, né, a sua esposa, né, num novo nível. É você honrar a sua esposa, é você honrar os seus filhos. Porque se perguntar para qualquer pessoa, você honra os seus filhos? Claro que honra. Mas será que você honra com o tempo, priorizando eles, priorizando a sua esposa, priorizando os seus filhos, priorizando aqueles que são mais importantes para nós, né? Então, nós como homens, às vezes nos perdemos nas prioridades.
achamos que honramos, mas às vezes nos perdemos nas prioridades. Damos mais tempo, às vezes, ao trabalho. Não que, né, você tem que deixar o seu trabalho para dedicar totalmente, mas que o seu trabalho também tem que você tenha também aquele tempo de qualidade com seus filhos, que você tenha também um tempo de qualidade com a sua esposa, que você dedique, né, a sua disposição como homem sexual somente para sua esposa, né? Porque parece uma coisa óbvia, né? Mas nós sabemos que não é essa a realidade, né? Então, dedicar toda a sua intencionalidade também para os seus filhos. Então, para nós, a honra é algo que nós precisamos a todo momento retornar na essência para avaliar se de fato nós estamos honrando, né, para ver se de fato nós estamos fazendo aquilo que nos foi dado como responsabilidade de cuidar, né, de zelar. Essa palavra honra é muito importante no movimento, né? Porque a nossa máxima é um novo nível de honra, amor e unidade, né? Essas três palavras, elas estão interconectadas. Mas na Bíblia, existe uma palavra que é glória, que ela é intercambiável com honra. Então, por exemplo, toda a glória seja dada a Deus, né? Então, toda honra seja dada a Deus. No grego, glória vem de uma palavra chamada kabod. E kabod, na literalidade do seu significado, significa atribuir peso, atribuir importância. Então, quando eu honro a minha esposa, eu estou atribuindo peso. Eu estou atribuindo importância ao que ela pensa, importância ao que ela fala, a importância, o que ela sente, né? Quando eu estou atribuindo kabod, né, peso aos meus filhos, eu estou atribuindo importância a estar com eles, a importância a como eles se sentem, a importância é separar tempo para dizer para eles que eles são importantes de uma maneira prática, gritando com as suas atitudes, né? Então, quando a gente fala de honra na montanha, a gente não fala de uma filosofia, a gente fala de algo prático que precisa ser manifesto na sua casa, na sua família, no seu dia a dia. Quando vocês... A gente já vai falar da montanha, até porque teve um comentário na nossa live anterior, lá na participação de vocês na rádio, e eu queria até tentar encaixar direito, porque um comentário que realmente me deixou tocado com a relação da montanha. Mas quando vocês encontraram Deus, né, teve um momento, o que ele pedia para vocês? Qual foi né, quando ele tocou no coração de vocês exatamente? Aqui nós não estamos falando de religião não, viu, gente? Uma experiência com Deus. Experiência com Deus, exatamente. Acho que todos nós temos que ter essa experiência. Qual foi o toque, né, para poder formar o Legendários e transformar vidas? Deixa eu responder primeiro, você pensa na resposta, porque a resposta aqui é complexa e profunda. Sendo muito, muito franco, assim, eu não lembro exatamente, porque eu cheguei na vida da igreja, na minha experiência com Deus, eu tinha 8 anos, né? Tá. Então eu cheguei com os meus pais e tal. Então, eu fui vivendo, né, essa vida cristã, esse relacionamento, ele foi ganhando forma, sentido, tamanho dentro de mim à medida que eu fui crescendo. Mas chegou um momento da minha vida, que eu tinha 16 para 17 anos, e apesar de estar vivendo na igreja, eu acho que o meu relacionamento com Deus era muito raso. Né, o meu comportamento, as minhas formas, meu caráter, e com 16 para 17 anos ali eu tive, assim, num evento, num congresso que eu fui e tal, eu tive uma experiência profunda com Deus, e aí você perguntou o que Deus pediu para mim, né? Eu acredito que, de alguma maneira, o Espírito Santo falou no meu coração para eu ser menos religioso e mais real, ou seja, menos teórico. O que é a religiosidade, César? São um conjunto de comportamentos, de fala, de jeito, que está por fora, mas nem sempre está por dentro. Então eu acho que até aquela fase da minha vida, estava muito por fora. A minha vida era viver com os amigos da igreja, a promoção da igreja, mas não estava muito dentro, não. Né? Então eu era um menino que falava palavrão, era um menino que queria namorar todas as menininhas, mentia, desobedecer meu pai e tal. E ali eu entendi que eu precisava ter a realidade, não só a aparência, eu precisava ter a realidade. Não sei se você sabe, mas a palavra mais dura que Jesus liberou, ou seja, em toda a sua vida, ou pelo menos aquilo que foi registrado da Bíblia, para quem ele liberou a palavra mais dura e mais austera, foi para os religiosos, que eram os fariseus. Por quê? Porque eles tinham aparência de algo bom, mas Jesus disse, por fora vocês são como sepulcros caiados, mas dentro vocês são podres. Então, isso é uma coisa que Deus abomina. Né? Tem aparência, mas não tem realidade. Então eu acho que o que Deus falou no meu coração fuja
da aparência, da superficialidade. Começa a ter a realidade. Se queimar por dentro, vai cheirar por fora. Eric. Eu acho que, no meu caso, eu não nasci num lar, não tive muitos direcionamentos, vamos dizer assim, religiosos, né, de seguir nenhuma religião. E a minha experiência, ela foi justamente num período de transição da minha vida, né, próximo, depois ali de 2 anos que meus pais se separaram, né, e aquilo para mim foi um impacto muito grande, porque eu convivi com isso e sei a dor, parece que não, né, mas a separação... Você tinha quantos anos? Eu estava com 15 anos quando 15 os meus anos. pais se separaram, né, então dos meus 15 aos 17 foi um período meio escuro assim da minha vida, Nebuloso. né? Nebuloso, porque como um adolescente que foi criado com o pai, que aprendeu com o pai pescar, aprendeu com o pai jogar bola, aprendeu com o pai torcer para o time que hoje eu gosto, né? Uhum. Então aprendi tudo com meu pai e nessa separação houve uma ruptura afetiva com ele, né? Ele, né, assim, hoje eu tenho uma relação com ele, mas honro ele, né, no que for preciso sempre vou cuidar dele, mas a gente acabou perdendo aquele afeto, né, devido às dores dele. Hoje eu compreendo também as suas dores, né, não o culpo, mas nesse período foi um período muito difícil para mim, de muita revolta, e eu, na verdade, eu encontrei, né, uma essência, né, na época foi frequentando a igreja, eu encontrei essa essência, algo sincero do coração mesmo, sabe? Pude ser quem eu de fato era, e entendendo que mesmo com as falhas, mesmo com os erros, mesmo com aquele buraco que havia dentro de mim, eu senti que algo extraordinário começou a acontecer na minha vida, né? Começou a preencher a minha vida. Então, no meu caso, eu não senti assim que Deus me pediu algo, né? Não tive algo que Deus me pediu, mas eu percebo que toda a minha vida ela foi permeada com essa relação de paternidade, sabe? Acho que o que eu encontrei foi essa paternidade em Deus, que é o que hoje na montanha nós fazemos, porque nós estamos, a nossa referência de paternidade, de masculinidade, é a masculinidade de Cristo, de Jesus, que na essência qual é? É dar a vida pelos seus filhos. Então, Uau. Hoje eu sei o que é ter um pai ausente, então por isso eu sei que eu não quero transferir, eu quero quebrar esse ciclo, né, ruim, e eu quero dar para os meus filhos um pai que eles não tiveram. Interessante que na vida adulta você eventualmente compreende os dilemas, os desentendimentos, os atritos, as faíscas e tudo, mas a verdade é que quando a separação acontece e por algum motivo, talvez até de força maior, que supera o controle do pai, por exemplo, o pai acaba se tornando alguém ausente para aqueles filhos, por mais que você compreenda depois na vida adulta o que aconteceu e tal, mas fica um buraco, né? Fica uma lacuna. Então, existem estudos que dizem que 70% dos jovens que estão em instituições socioeducativas, porque estão envolvidos na marginalidade, em criminalidade, 70% são jovens, seja masculino ou feminino, que cresceram em lares com ausência paterna. Essa dor, ela é mais difícil para o homem do que para a mulher? Olha, eu acho que... Essa dor da ausência mesmo, não, né? Porque ao mesmo tempo que é difícil para os filhos, é difícil para o pai e para a mãe também. Você sabe, né? que esses dias eu vi um caso, né, engraçado assim, né? Engraçado não é, né? Na verdade, mas eu falo que as coisas, intriga a gente, né? Mas esses dias eu vi um caso de uma moça que ela processou o seu pai, né? Assim, processou o seu pai de sangue ali, né? Por essa ausência. E ela contando assim em lágrimas, né? Até foi um caso meio atípico, né? Porque isso não é muito normal, mas ela chorando, né? Em lágrimas, falando de quanto foi difícil para ela. Porque assim, o homem, ele tem um papel... Não tô aqui, na verdade, fazendo... quem é mais importante, se é o homem, né? se é a mulher. Não, Sim. são papéis Não, diferentes. São papéis diferentes. Então o homem, ele tem um papel importante também na formação
da psique ali de uma criança Da identidade, menina, né? E também do menino. Então, o menino, ele vê esse modelo de pai e fala, olha, eu quero ser igual. E a menina, ela olha para aquele pai e fala, eu quero ter um marido igual. Então, assim, nós somos referência. É que às vezes nós não entendemos o quão referência nós somos como homem, né? Então, a ausência disso, acho que algum de nós em algum momento ficou perdido, né, no GPS, perdeu o sinal, né? E aí você fica sem direção, você não sabe se é aqui, se é ali. É uma criança sem E aí, a mas o referência do apoio pai. é importante? O apoio dos filhos, o apoio da esposa, nesse caso, no caso dos homens, ou ao contrário também? Eu acho que a sociedade, nós homens, né, nós nos adaptamos a tudo, né? Até a uma família disfuncional, né? Até uma família, eu digo disfuncional aqui, sem o pai ou sem a mãe, né? A gente acaba se adaptando, mas não é esse, na verdade, a essência daquilo que é a família. O modal, né? Aquele modelo, né? Isso, não é esse o modelo. Então, acaba que você vai ter aí crianças, filhos que vão ser criados com inseguranças, né, com incertezas. Então, eu acho que assim, tanto para um menino quanto para uma menina, a referência paterna é importante. Eu não tenho esse estudo, não faço ideia. Talvez se alguém estiver nos ouvindo, né, nos assistindo, com dados científicos, pudesse nos contribuir. Ou compartilha seu sentimento aí com a gente também. Mas eu acho, César, que a mulher sofre mais. A menina sofre mais. Porque, de fato, o gênero feminino, ele é mais frágil, né, que o masculino, né? Ele é mais frágil emocionalmente, e mais frágil não é, como o pastor Eric mencionou, não estamos aqui diminuindo ou aumentando ninguém, mas a estrutura, né, o DNA de composição de vida do homem, ele foi feito para aguentar mais, foi feito para ser mais forte, foi feito para ser mais resiliente, mais perseverante. E eu sou pai de menina, né? E esse era um medo, assim, né? Não sei se você tem isso, toda vez que eu vou... Toda vez que eu vou de avião, né? E eu falo, Senhor, minha família, minha filha, tá guardado no Senhor, me guarda e tal. A gente pede todos os dias. Porque eu fico pensando assim, se o pai falta, é o pai que protege, é o pai que guarda, é o pai que às vezes eu vejo uns casos, né, de feminicídio ou violência de menina, eu falei, meu Deus, se fosse minha filha. Essa menina não tem um pai, não tem um irmão mais velho, né? Porque somos nós que nos sentimos na responsabilidade de guardá-las, de protegê-las, né? Então eu acho que talvez o homem consiga se reinventar, ter outras referências de pai, mas quem que vai dedicar a vida para guardar e proteger? Então eu acho, ou talvez seja o meu sentimento completamente parcial por ser pai de menina, né? Eu acho que talvez a menina sofra um pouco mais. Bom, eu tenho que fazer um intervalo, mas antes eu queria colocar essa questão sobre a montanha, né? Vocês têm um encontro, uma reunião na montanha, aliás, vai acontecer daqui a alguns dias, né? Esse dia 20... De 28 a 31 de maio. De 28 a 31 de maio. Uma semana e meia. E teve um comentário na nossa live lá que me pegou, porque dizia o seguinte, eu não sei se vocês chegaram a ver. Eu fiquei pensativo nessa questão, e aí eu quero jogar para vocês falarem. O porquê de ir até a montanha se a gente pode, entre aspas, resolver tudo com Deus, com a família aqui, né? E aí eu quero que vocês expliquem, por favor, o Silvio e o Eric, depois do intervalo aqui no nosso Conectado. A gente volta em instantes, até já. Essa promete. Verão tá chique, hein? Olha o meu nome no painel. Até que foi rápido, né, doutor? É porque agora tem atestado seguro, né, pai? Se até os hospitais particulares estão lotados com essas gripes, imagine as UPAs se não tivessem um atestado seguro. Seu João, vai ter que fazer repouso sim, viu? Eita! Quando a saúde chama, Ribeirão resolve. Isso é gestão. Muito bem, nós já estamos de volta aqui no Conectado de hoje, em nome da Tri-Sales Tecnologia e Transformação Digital, do Sim Comerciário, Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto, e também da Prever Campos Elíseos, Grupo Uniprev e Prever, carinho, respeito, atenção e dedicação a todos. Passar para o Eric e para o Silvio aqui sobre essa questão da montanha. Me conta um pouco como é que é essa reunião na montanha, até para a gente deixar bem claro para mim e para todo mundo, né? Porque houve um comentário falando... Por que ir até a montanha se eu consigo resolver tudo aqui, né? Tipo, eu tenho que subir a montanha para ser isso, ser para aquilo? Mudar? Explica para todo mundo. A montanha, ela na verdade ela
é um desafio, né? É um desafio que nós falamos que ele é físico, mental e espiritual. Por que na montanha? Por que não aqui? Por que não, né, em outros ambientes? É claro que talvez como nós falamos aqui desse homem, né, dessa masculinidade, talvez ela pode ser resolvida num consultório, né, de psicologia aí, com algum psicólogo, que eu acredito, né, eu sou pai adotivo, eu convivi com psicólogos, eles foram fundamentais no nosso processo de adoção, foi maravilhoso, foi revolucionário, nos ajudou muito. Mas há pessoas que não vão resolver lá. Na verdade, por que na montanha? Porque na montanha eu tiro toda a distração desse homem. Eu tiro o celular, eu tiro o jogo de futebol, eu tiro a pescaria. Esse homem agora ele está focado nele mesmo. Então você sabe que uma das coisas que a espiritualidade, um dos pilares dela é o contato consigo. E normalmente nós fugimos desse contato consigo, né? Nós fugimos dos nossos problemas, Isso. né? Então, por que às vezes nós ficamos horas e horas ali no celular? Porque você está fugindo do contato consigo, do seu pensamento, daquilo que você precisa resolver, daquilo que você tem para enfrentar, o enfrentamento desde dos homens das cavernas ali. Você sempre tinha duas opções: ou você enfrenta ou você foge, né? Quando você encontrava ali um leão, um bicho, né? E muita gente prefere fugir. E muita gente né? foge. Muita gente foge do problema. Se sente mais seguro fugindo, lá é o né? seguinte, lá nós vamos... Vou deixar de lado porque não quero falar sobre isso, não quero nisso. mais mexer nisso. É que lá, na verdade, depois que ele tá na montanha, não tem como ele fugir disso. Ah, não, tô dizendo dos problemas diários, né? Você Sim. falou do celular, a Sim. gente se apega em algumas coisas ou pra fugir do Não tem como ele problema, fugir né? dos confrontos, né? Não tem Lá como não tem fugir como. dos confrontos. Tá lá, né? E é importante nós enfrentarmos. Eu sei que talvez o homem que tá aí nos ouvindo aí, ele fala, não, eu tô tentando fugir, você tá chamando eu pra enfrentar. É porque, na verdade, eu acredito muito que quando nós enfrentamos, nós vencemos. A briga é boa. A briga é boa. É que o homem, ele não sabe a força que ele tem dentro de si. E também não sabe que não vai enfrentar sozinho, né? Não tá sozinho, que é o mais importante. Porque sozinho é difícil. É. E muitos homens estão sozinhos hoje. Ainda que estejam... Ele tá dentro de um lar Sim. disfuncional e ele não tem com quem compartilhar. Chorando a relação sozinho. da esposa com a esposa está difícil. A relação com os filhos está difícil. E ele não tem saída. É. Então, na montanha nós temos essa força que nos une. Por isso que nós temos um dos termos do AU, né? É a unidade. E o amor também, né? Então essa unidade que é de ouvirmos, de nós lá na montanha temos a nossa fragilidade, nós expormos, na verdade, aquilo que nos dói, né? Porque às vezes expor para a esposa é fraqueza, expor, né, para a família é fraqueza, Sim. mas para nós a exposição da fraqueza é força. É isso que, na verdade, a montanha Coragem para nos conduzir. enfrentar as suas fraquezas, né? Sim, então a montanha ela tem É um encontro, na verdade, né? Estando na montanha, é um encontro consigo mesmo, Isso. tentando, né, resolver todos os problemas, com apoio. Sim. É isso. Esquecendo o celular, esquecendo os problemas Das distrações, né? terrenos, vamos dizer assim, né? As distrações, para poder se reabilitar e ser uma nova pessoa. Isso pode acontecer. Você pode conseguir resolver os seus problemas aqui, né, sem ter que ir para a montanha. Mas eu vou dizer para você que lá vai ser mais fácil. Você vai estar mais vulnerável para isso, entendeu? Então vai te ajudar muito estar lá na montanha para você conseguir enfrentar. Eu acho que todo tipo de imersão, ele é uma dose cavalar daquilo que você precisa para resolver algo que te mata, né? Então, nós estamos agora em época de Copa do Mundo, né? Por que a seleção se concentra? Por que eles vão pro hotel? Por que eles se isolam? Exatamente. Né? Por quê? Porque é importante, foco, concentração, eliminar as distrações, foco completo naquilo que precisa ser feito. No caso do futebol, o objetivo é ganhar a Copa do Mundo. No caso da montanha, é ganhar o coração dos seus filhos, ganhar o coração da sua esposa, ajustar o que precisa ajustar. Poderia ser feito, claro, poderia ser feito tudo aqui, mas é feito? Não. Então, por que não é feito? Porque há muitas distrações. Quantas tentativas já foram feitas, às vezes, né? Muitas vezes lá é a última saída. Alguém que, por exemplo, está lutando com a dependência de alguma coisa, né? Ele poderia vencer sozinho? Poderia. Há pessoas que vencem sozinho?
mas se ele for internado numa clínica, vai ter um empilhamento de fatores que vai ajudar, que vai empurrar, que vai orientar, que vai apoiar. Então, ele não enfrenta isso sozinho. Na montanha, o homem aprende que ele não enfrenta sozinho, ele enfrenta com outros irmãos da montanha. Sim. E isso, inclusive, num processo, por exemplo, de dependência química, é importantíssimo. É importantíssimo a presença da família, né, de pessoas próximas, principalmente aqueles que estão ao redor, né? Então, quem tem um amigo que ele, inclusive ele é legendário também, né, o pastor Dudu, ele tem uma clínica, né, de recuperação, e ele fala o quão importante é quando a família está junto dessa pessoa. Por quê? Porque ele tem a busca, né, pela droga é também essa fuga que eu tô falando aqui, que a gente às vezes tem no celular. Você foge pra alguma coisa, você foge pra um bar, você foge pra bebida, você foge pra todos, pra álcool, cigarro, qualquer tudo, tipo de vício. É uma fuga, né? Do quê? Isso. De algo, porque o problema na verdade não é o uso, e sim a raiz a do origem, problema, né? De onde que surgiu. Deixa eu tentar, porque dar a mão hoje Sim. é muito difícil, mas quando você morre, eu hoje inclusive vi um vídeo sobre isso, falando quando a gente vira uma plaquinha, né? A nossa lápide. Aí você vira santo, choram. No dia do velório só fala coisa boa. Só coisa boa. Aí no dia seguinte esquecem, né? Então dê a mão hoje, né? Como vocês estão estendendo a mãos para quantos homens, né? Vocês, eu digo vocês, que estão representando os legendários aqui, mas imagino quantos, né? Essa legião de homens que estão ajudando um ao outro, não é isso? Porque é muito difícil você encontrar uma mão. Tô errado? Não tá errado, É muito difícil e não tô Quem não tô está falando disposto a ajudar, né? São poucos. Sim. São muito poucos. E olha, por incrível que pareça, eu acho que é mais difícil chorar na frente da esposa do que chorar na montanha com outros homens que também estão chorando, né? E na verdade, a montanha não é um lugar de chorar, mas o choro é inevitável. Quando você entra em confronto, em conflito com os seus gigantes, com as suas limitações, e você descobre que existem outros homens que eventualmente parecem ser eventualmente mais velhos, mais fortes, mais maduros, e às vezes estão lutando com os mesmos gigantes que você está lutando. Você se identifica nessa manada, e chorar com os que choram fica mais fácil, reconhecer o que precisa ser reconhecido. Então, acredita em mim. E não é só uma questão da psique, da estratégia. Existe algo espiritual envolvido nisso. Quando você se organiza, quando você organiza a sua agenda, remarca todos os compromissos, quando você faz tudo isso porque você quer ter uma experiência com o Deus, né? O Deus, não com a religião, mas com Deus. Sim. Não, isso já é uma medida de fé. E Silvio, a moeda que move o céu é a fé. Quem nunca se ajoelhou na cama de madrugada que atire uma pedra. Exatamente. E olha a força que traz pra gente, mesmo estando com uma única conexão, né? Sim, que é você ali no quarto escuro, às vezes, fechado, de madrugada, porque levantou triste, levantou lamentando da vida ou alguma situação, enfim. E a gente aprende que a gente tem que se mostrar para o mundo forte, e não tá errado, né? Você não tem que ficar ali chorando, ó céu, ó mar, chorando as suas mazelas para todo mundo. Então você vai se auto-isolando O Lipe, né? Tinha um desenho do Lipe, vocês lembram? Lembro demais. Ó dia, ó vida, ó céu. Céu, né? Então você explode uma hora. Que por esse motivo nós temos um número grande de suicídio. Exato. Né? Por quê? Porque ninguém tá vendo o que tá acontecendo dentro da gente. Então, eu preciso de alguém que vá, né, como você falou, dar a mão e falar, cara, porque às vezes, eu acho que você já passou na neblina, né? Já atravessou a neblina. Com turbulência, inclusive. Com turbulência forte, grave. Tem hora que o negócio ele fica desse jeito. Nós não enxergamos o próximo passo. Tem hora que você vai precisar de ajuda de alguém que vai te dar a mão e vai dizer pra você, vamos, eu tô com você, tô contigo. Então, esse é o objetivo de você ter, dos legendários, é você ter alguém que vai te ajudar. Né? E a força... Eu vou dizer para você que nós temos no nosso, vamos assim dizer, no nosso ecossistema é grande. E você sabe uma coisa interessante? Quando você vê aqueles filmes do National Geographic, do Animal Planet, que fala sobre, mostra os leões atacando os búfalos ou qualquer outro tipo de presa, animal mais forte e tal, os leões, eles atacam ou o animal que está desgarrado da manada, que ele está sozinho, não tem ajuda, ou aquele que está doente, que está fraco, machucado e tal.
Mas quando, mesmo doente ou fraco machucado, quando ele está no meio da manada, protegido pelos outros, os leões não conseguem, não conseguem atacar. Então isso a gente também aprende na montanha, que nós podemos pertencer a uma manada de homens que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos propósitos, e nós nos tornamos muito mais fortes quando nós nos movimentamos em manada. Né? Por isso, ex-combatentes de guerra, por exemplo, que foram da guerra, se tornam amigos pro resto da vida. Por quê? Porque eles sofreram junto, eles choraram junto, eles passaram por algo junto que, em uma medida menor, né, acontece na montanha. A gente sofre junto, a gente chora junto, a gente passa essa aventura junto, e quando a gente desce de lá, a gente sai de lá com a manada, com amigos, para lutar as lutas Mas da aí vida. vocês, saindo da montanha, vocês mantêm, é um acompanhamento que vocês fazem um com o outro, porque por muitos lugares, Silvio, com todo respeito, você deixou de pagar, que há uma mensalidade em alguns lugares, ou você teve algum problema e não virou mais parte, você é abandonado. Essa mão é largada na hora. Muitas religiões, doutrinas que dizem por aí. Esse enfim, é o problema tal. da religião. Eles largam a mão quando você tem um problema, eles não seguram tua mão. Sim. Esse é o o problema da importante religião. é o Quando você não acompanhamento. funciona mais para eles, Quando você não adianta. esse é o problema da religião. Enquanto você vale, tá tudo bem. Depois que você não vale, Você é jogado descartam, fora. né? É descartado. Na verdade, você falando, eu nunca pensei por esse lado, né? De saber que depois realmente não tem esse custo, né? O custo que tem é só da inscrição. Depois, então acho que até ficou mais barato agora ir pra montanha, né? Não, mas eu não quis nem dizer Não, com não, eu vocês. tô dando- Disso- tô dando- a ênfase, Cada né? um faz A do ênfase, jeito que deseja. mas- Se é uma mensalidade, se é anuidade, não tem a problema. a ênfase- Agora, deixou de pagar, já torce o olho. Na verdade, Ou a ênfase que você Ou quis dar deixou foi de- nessa aliança depois que sai da montanha. Se ela Exato. continua. É que é o seguinte... Exato, enquanto você tá participando, tá tudo bem. Depois, não, depois encosta. Porque é o seguinte, ô Caparelli, essa relação pós-montanha é algo muito orgânico. Não é algo forçado, assim, não tem um... Na verdade, esse acompanhamento, ele acaba se tornando orgânico, porque o cara que teve a experiência lá na montanha, ele conheceu outros homens. Lá você vai conhecer pessoas que você jamais... Eu, por exemplo, quando subi a minha montanha, eu conheci gente lá de Aracaju, que eu tenho contato até hoje. Gente que a gente se encontrou em São Paulo, caímos lá no projeto e muitas vezes nós estamos nos falando. Que legal. Né? Nós estamos compartilhando, às vezes, a nossa dor, as nossas vitórias também, né? Então, isso acaba sendo orgânico demais, assim, porque lá nós temos algo que nós aprendemos a ser família. É não soltar a mão desse irmão. Então a gente sempre tem esse contato. É isso aí. Claro que assim, existem muitas pessoas que depois não querem, né? querem esse ambiente, tudo bem, mas é por escolha dele. Normal. Mas para quem quer Natural. estar junto, pode ter certeza, esse ambiente ele vai permanecer orgânico. E o que acontece depois da montanha, o que acontece depois dessa experiência de 72 horas, na verdade é muito mais poderoso do que aqueles 3 dias. Então, a experiência do Legendário, desse momento aí, dessas 72 horas e tal, do top, é uma experiência de porta, altamente impactante, poderosa, nobre, tem o seu valor, ok. Mas a experiência de caminho ela é mais poderosa, é o processo maior, né? E eu vou te falar, nós somos muito mais fortes no caminho do que na porta, né? Porque depois a gente tem uma história para viver junto, e nós temos exemplos, e não é um não, dezenas de exemplos de homens que precisavam de ajuda para restaurar a sua casa, e com essa manada ele conseguiu o apoio, o incentivo, a oração para conseguir enfrentar a grande guerra da restauração e restaurar. Bom, primeiro ele tem que querer. Sim, Né? sim. Tem que querer ir na montanha, que a gente não sabe onde é, que só vocês sabem, né? Sim. E tá tudo bem, né? Mas ele consegue se restaurar plenamente, ele consegue viver plenamente posteriormente. Eu digo porque cada um é cada um. Como você Claro. disse, né? Ele pode não querer continuar com vocês, tá tudo bem. Agora, como vocês sentem, né? Você falou dezenas, centenas de pessoas que estão se restaurando. Como é esse restauro, né? Como é que é a nova evolução? Porque tem várias áreas. Tem a área profissional, tem a área familiar, tem a área pessoal, que é importante demais, né? Tirando vícios, Sim, tirando sim. os problemas, as coisas, as neuras
ou como é que você disse, da nebulosidade, não? Você falou... Neblina. Da As neblina, neblina, né? que passa pela nossa cabeça. Sim. Talvez não diariamente, mas semanalmente tem sempre uma neblina. Fala, puxa vida, eu podia e tal. Como é que vocês sentem isso num todo, né? Não individualmente. Você quer Eu responder? quero. Eu acho que existem, como você aqui separou, né, várias áreas da vida, né, que fazem parte do processo da restauração. Uhum. Primeira área, a espiritual. Né? Eu não posso te fazer o spoiler, mas deixa eu te falar. Você só vai conseguir vencer os gigantes da vida e as batalhas se você tiver com Deus na sua vida. Eu vou te falar, tem que ficar claro para você. Você não é capaz de vencer todos os desafios da sua vida. Não é. E eu espero que você não tenha que viver uma circunstância para descobrir que não é. Você precisa do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que pode todas as coisas, do Deus que criou todas as coisas no seu barco. Presta atenção, cara, se Jesus estiver no seu barco, e essa é a questão espiritual, se Jesus estiver no seu barco, não importa a força das ondas, dos ventos, o seu barco não vai afundar. Então, isso é a vida espiritual. É você ter uma experiência com o Deus do impossível, que pode todas as coisas, e você vai aprender isso depois, vivendo um caminho lá, talvez numa igreja, com um grupo de pessoas e tal. Então, primeiro lado, espiritual. Segundo lado, financeiro. Cara, nós somos uma manada de homens, de empresários. Cara, o que tem de legendário que volta de lá e dá uma virada na sua vida financeira, porque ele cria acessos, ele conhece pessoas. Posso falar uma palavra aqui? Pode. Sangue no zóio? Volta. Isso, Volta é sangue isso no aí. zóio? A Volta. faca na... né? Porque às vezes... Faca às nos vezes dentes. Uma força, às vezes né? você subiu a montanha com um cara que ficou quietinho o tempo todo, que você conheceu um amigo, mas você nem sabe que ele tem uma chave de uma porta que vai mudar a sua vida, né? E isso acontece demais, entendeu? Porque nós nos tornamos um grupo de amigos, e amigos fazem isso, ajudam uns aos outros, né? Eu sei bem o que você está falando. E depois a vida familiar, né? Poxa, a gente vai cultivar todos os valores da família, da sua casa, da sua vida, né? Cara, eu acho que você tem tudo para fazer essa virada lá. Deixa eu só comentar, Eric. A minha virada de chave foi importante do ano passado para cá, com Deus. Porque onde eu estava eu não tinha. Eu não o encontrava. E eu passei a encontrá-lo e eu sou uma nova pessoa. Sou Amém. um novo homem. Top. Desculpa fazer esse parênteses aqui. Na montanha, igual você falou, né? O que na verdade, nós temos várias áreas da nossa vida. Você tem as suas finanças, você tem o seu trabalho, você tem a sua família. É muita coisa, né? E quando tudo tá em desordem e você não sabe por onde começar, sabe aquela coisa que você fala, você olha e fala, cara, não tem. E o pior, te falta força. Te falta força interior, que você vai acreditar que é possível resolver. Lá na montanha você vai acessar essa força, que é o que o pastor falou, que aquela parte espiritual, né? Que vai acessar essa força dentro da gente, que vai acessar essa necessidade, né, que nós temos de vencer, né? Então, assim, eu acho que lá na montanha você vai ter encontrar, acho que essa força motriz que vai fazer você vencer, que vai fazer você alcançar, né? Muitos homens que sobem a montanha, eles estão cansados de só ter derrota, né? Só de fracasso, e ele não consegue resolver todos esses problemas, não consegue. Por quê? Porque não tem mais força. Então lá é o lugar de ter essa nova força. Né? Eu acho que é importante, a gente entender que a moeda que move o céu, ela não é a tristeza, não é o choro, não é a lágrima. A moeda que move o céu é a fé. Então, se você vê a experiência de Jesus, né? O que Jesus falava para as pessoas? Ele fala assim, ó, não vi tamanha fé. Vai que a tua fé te salvou. Isso vai acontecer conforme a sua fé. Não é conforme o seu choro, conforme a sua lágrima, conforme o tanto que você reclama. E o que a gente vai fazer lá na montanha também é encontrar uma manada de irmãos que vão nos ajudar a crescer em fé, né? E quando você cresce em fé, você ganha musculatura para mudar cenários naturais na sua volta pela força da fé. É isso que a gente faz lá. Estamos no finalzinho do programa. Depois de tudo, ou dessa união de todos vocês e encontro com Deus, quem é esse homem de verdade, né? Quem sou eu, quem é você de verdade? Esse homem
ele depois que ele sobe a montanha, que ele se tornou agora um legendário, ele agora ele tem referência, né? Como eu falei aqui, às vezes quando você tá cansado, você se cansa da vida, se cansa de todas o caos que às vezes está instaurado na vida, você agora tem referência, você sabe qual que é o caminho, você sabe qual que é a direção. O mais importante quando você tá perdido não é sair correndo desembestado para qualquer lado, é você ter direção. Esse homem que sai de lá, ele não sai com seus problemas resolvidos. Tá? Tem gente que às vezes acha que... muitos comentários, às vezes nós vemos, né? Falar, você vai pra montanha e vai resolver todos os seus problemas. Não sobe vai endividado e desce com as dívidas quitadas. Não existe isso. Não existe essa... Tem uma montanha aqui embaixo para subir também. Na verdade, a montanha, ela é aqui embaixo. Tudo que nós vivemos lá é alegórico. Mas você volta com muito mais força. Você volta com muito mais força. E o principal, você ter direção. Direção, né? Então, para alguma pessoa que está aí nos assistindo aí, o que falta às vezes para ela é essa direção, saber por onde começar, por onde ele vai seguir para continuar a sua vida, né? Então, acho que eu posso dizer que agora ele é um homem direcionado depois que ele desce a montanha. Essa expressão, né, homem de verdade, esse foi um problema para nós, né? Porque muitos subiam a montanha e depois falavam, agora eu sou um homem de verdade. Você quer ser homem de verdade, você tem que subir a montanha. E isso gerou uma reação, né? Quer dizer, eu não preciso subir a montanha para provar que eu sou homem. E de fato não precisa, né? Você não precisa nada disso para provar que eu sou homem. E eu vou te falar uma coisa para você, os legendários não são mais homens do que vocês. Eu não me sinto mais homem do que nenhuma outra pessoa que não subiu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, certamente, se você subir a montanha, você vai ser um homem melhor. Isso eu tenho certeza. Bom, eu quero agradecer vocês, é muito bom estar do lado de vocês, ouvir a palavra de vocês e deixar aberto aqui para quando precisarem. Eu não vou conseguir ir com vocês dessa vez, eu acabei falando, não vou conseguir, mas eu vou. Amém, eu vou, primeira oportunidade. Aliás, nós três lá não vamos conseguir, pô. É quinta-feira, né? É quinta-feira que vem já, não é isso? Vocês querem fazer o convite? Tem espaço ainda para os homens que quiserem? Por favor, Eric. Tem sim. As inscrições elas estão acabando, tá? Quantos vão dessa vez? Nós estamos com 240 homens inscritos, maravilha, mais 240 que são legendários que vão estar lá para trabalhar. Então já em quase servir. 500 que vão subir a montanha. Você imagina maravilha. 500 pessoas subir a montanha, a parada é... 500 homens para a montanha, né? Fácil, então, todo mundo emanado ali por um objetivo. Isso. Pelo seu objetivo, né? Por você. Quem quiser se inscrever ainda tem vaga. Você pode entrar no nosso site, legendáriosvaledosol.com.br, ou então você pode ir lá no Legendários Vale do Sol no Instagram. Lá na bio vai ter o link de inscrição, você pode se inscrever lá. Perfeito. Obrigado, Eric. Obrigado, prazer. Eric. Quem quiser frequentar a igreja também, fique à vontade. Temos sim. Nós somos pastores da Igreja Videira. Isso. A Igreja Videira não é a dona do Legendários, né? Apenas o Legendários também não é um movimento da Igreja Videira. Mas nós somos pastores da Igreja Videira, muitos legendários hoje em Ribeirão Preto são da Igreja Videira. Que aqui em Ribeirão fica onde? Aqui em Ribeirão fica na Avenida Caramuru 2780, próximo ali do Supermercado Toninho. Obrigado, gente. Obrigado, Silvio. Obrigado pela participação aqui, pela palavra de vocês. A gente fica por aqui em nome da Triceios, Tecnologia e Transformação Digital, Sim Comerciários, Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto e também da Prever Campos Elíseos. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Está sendo decidido agora. E você pode acompanhar tudo ao vivo na TH+ TV. Toda segunda e quarta-feira, às 6:30 da tarde, você assiste às sessões da Câmara Municipal. Debates, projetos e votações que impactam diretamente a vida de quem vive na nossa cidade. Quem acompanha, entende. Quem entende, transforma. Pro giro da semana, Savenhago. O calendário de ofertas perfeita no Savenhago. De segunda a segunda tem muito preço baixo na loja toda. Quarta da limpeza, higiene pessoal, variedade com muita economia.